Olá, meu nome é Marla, essa é a 11ª aula de Histologia Especial Comparada e hoje a gente segue falando do sistema gênito-urinário. Vamos falar dos ductos, das glândulas e os genitais externos. Relembrando, a gente já viu na aula anterior o testículo e vimos a importância desse órgão na produção dos gametas. Mas eles ainda não estavam prontos, eles precisavam passar por processos de maturação, que acontece aonde? Nos ductos e com a ajuda de glândulas. Vamos ver então? Quem são esses ductos ou os ductos extratesticulares que estão fora do testículo? O que a gente viu na aula passada? A gente viu o testículo, que é formado por lóbulos. Dentro de cada lóbulo tem os túbulos seminíferos que vão para uma rede reta, lembra? Túbulo reto. Depois vão para um labirinto ou rede testicular. Isso tudo dentro do testículo. Agora, esse espermatozoide tem que sair do testículo. Qual o caminho que ele vai percorrer? O primeiro, então, ducto eferente, que é essa região que vocês estão vendo, e a próxima é muito grande, é o epidídimo. O epidídimo, então, vai conduzir para o ducto deferente. Ó, um é eferente, o outro é deferente. Do deferente vai para o conducto ejaculatório, que seria essa pequena região que está passando até ali dentro da próstata, estão vendo? E depois vai desembocar aonde? Na uretra. Por isso que a gente está estudando esse sistema e nós temos o nome de sistema geniturinário, porque uma porção é comum aos dois sistemas, ao urinário e ao genital. Nós já vimos isso lá na aula de urinário. Então, vamos aprofundar agora. Saindo então do testículo, nós temos os ductos eferentes. O que eles têm de especial? Lembrando, gente, são passagens, são ductos, né? Neste caso aí, ele está atravessando a túnica albugínea. Lembra dela? Aquela túnica rica em fibras colágenas, até esbranquiçada. Mas enfim, é um ducto, é uma mangueira e ele vai ser formado por um epitélio. Que epitélio é esse? É um epitélio simples, células cúbicas vão estar ali com a função de reabsorver aquele material que foi formado. E entre essas células tem as células ciliadas. Ciliadas para quê? Ajudar na produção do espermatozoide. Ele ainda não tem movimento. Gente, sempre abaixo de epitélio tem conjuntivo. E aqui, conjuntivo frouxo com células que são do conjuntivo, mas tem a capacidade de quê? De contração, ó, mil fibroblastos. E além dos cílios, além dos 1000 fibroblastos, o que vai ter aí nesse ducto deferente? Aparece aqui e começa a ter um volume, um tamanho maior. Olha quem vai aparecer aqui, o músculo liso. E esse músculo, em toda a sua extensão, ele vai ter essa função de ajudar na propulsão do espermatozoide. Neste caso aí vai ser em direção ao epidídimo. Então, vamos falar do epidídimo. Vocês viram aí? O tamanho do epidídimo de 4 a 6 metros é muito grande. Lógico que ele não fica reto, ele fica enrolado. E ele tem uma morfologia tão especial que é dividida em cabeça, corpo e cauda. Vamos ver essas regiões, ó, semelhante a esse girino aqui, ó, cabeça, corpo e cauda. E em cada região dessa acontece processos específicos, tá vendo, ó? Na cabeça e no início do corpo, onde que tá a cabeça, ó? Na cabeça e no início do corpo, o que vai acontecer?
O espermatozoide que veio lá do testículo está sendo transportado. No corpo, então nessa região do corpo, vai acontecer a maturação do espermatozoide. Lembra que eu falei para vocês, ele é produzido no testículo, mas ele não está pronto. Ele tem que passar ainda por mudanças. Aonde que essas mudanças principais estão acontecendo? No epidídimo. Em qual região? Na região do corpo. Esse espermatozoide, à medida que ele é produzido, ele não é liberado. Em muitos casos, ele fica armazenado até para o momento da cópula. Onde que ficam os espermatozoides? Ficam armazenados no epidídimo, nessa região que é a região da cauda. Aqui na histologia, vocês estão vendo duas partes, o corpo e a cauda. Como que eu sei que é diferente, né? Lógico, eu teria que fazer uma análise com objetivos de aumentos diferentes, mas só com essa imagem, sabe por que eu cheguei a essa conclusão? Aqui na cauda tem muito mais tecido muscular. E vocês vão ver que depois do epidídimo é um ducto, que é o ducto deferente, que é rico em tecido muscular. Então foi por aí que eu concluí. Então vamos lá. Vamos falar da histologia do epidídimo? Tem epitélio? Tem epitélio. Lembra, são ductos, são mangueiras. Tem que ter epitélio revestindo essa luz, né? Como que é esse epitélio? É um epitélio colunar pseudoestratificado com estereocílios. Estão vendo aqui a seta mostrando estereocílios? Ó, com estereocílios. Qual a importância desses estereocílios? Ele aumenta a área da membrana plasmática. E nesse caso, para que é importante? Lembra que no epidídimo tem que fazer a troca para levar a maturação do espermatozoide? Para haver troca, e para haver muita troca, presença de estereocílios. Gente, sempre abaixo de um epitélio tem tecido conjuntivo, isso é certo. E abaixo vai ter um tecido muscular, às vezes mais fácil de identificar, às vezes mais difícil, mas o que eu falei para vocês, em certas regiões a gente identifica com muito mais facilidade esse tecido muscular, simplesmente por ter em maior quantidade. Sempre músculo liso. Gente, então quais as funções do epidídimo? Função principal, maturação do espermatozoide. Ele não está pronto, ele tem que ser modificado. Só que o espermatozoide já é uma célula livre dentro de um tubo imerso no líquido. Então, para haver a modificação do espermatozoide, é o ambiente que ele está imerso que precisa ser modificado, e aí sim acontece trocas com a membrana plasmática do espermatozoide e leva ele a essa maturação. E todo o resíduo que ele produz, e até mesmo ele ainda está passando aí por retirada de excesso de citoplasma, tudo isso também vai para o líquido e é reabsorvido pelas células do epidídimo. Por isso, tantos estereocílios, porque de fato tem muita troca. E aí, no epidídimo, é produzido uma substância que é glicerofosfocolina. Ele vai inibir a capacitação dos espermatozoides. Inibir, ou seja, ele não deixa o espermatozoide capaz de fazer a fecundação. Por quê? Não é nesse lugar que ele tem que fazer a fecundação. Então ele entra em stand-by. Ele fica parado sem poder exercer a sua função de fecundação até ele chegar no local apropriado, que é lá dentro da tuba feminina, né? Então aí ele já tá, você tá pronto, mas agora você não vai trabalhar. Você vai ficar nesse estágio até o momento da fecundação. Bom, saindo do epidídimo, que como vocês viram, realmente é muito grande. Vamos ver de novo aqui na imagem, ó. O epidídimo é toda essa região, realmente é muito grande. Saindo dele para onde que vai? Para o ducto deferente. E vocês estão vendo que o ducto deferente ele está vindo de uma região baixa, está
encaminhando para uma região mais alta aqui, ó, da cavidade. Tá vendo? Tá indo no sentido para cima. E o que nós temos aí? Ele é a continuação do epidídimo. Ele não é tão grande como o epidídimo, tá vendo? Mais ou menos 40 centímetros. E quando a gente olha na histologia é super fácil de identificar. Por quê, gente? Ele tem muito músculo. A camada muscular é muito grande. E você já deve ter concluído por quê, né? Lembra que eu falei que ele está vindo de baixo para cima? Então ele tem que trazer esses espermatozoides. Então quem vai fazer essa força para carregar este volume do espermatozoide? O ducto deferente por meio da sua camada muscular. Quando é feita a vasectomia nos machos, é justamente esse tubo que é cortado. Como vocês estão vendo aqui no desenho, ó, a vasectomia dá um corte, impedindo então que os espermatozoides sigam adiante o seu caminho. Nós vamos ver que tem mais líquido que vai ser produzido, que é eliminado junto com o esperma, né? Mas os espermatozoides estão vindo daí. Se é cortado esse ducto, o espermatozoide não passa, porque a ponte foi cortada. Como eu falei para vocês, olha essa histologia, gente. Olha a camada muscular, é muito músculo. Camada muscular, toda essa região aqui, ó. Tem uma camada mucosa, que é epitélio mais conjuntivo, sempre, tá, gente? Mucosa, epitélio mais conjuntivo. O conjuntivo geralmente é um conjuntivo frouxo. O epitélio é daquele órgão. Neste caso aqui, segue o mesmo epitélio, tá vendo? Colunar, pseudoestratificado com os estereocílios. O tecido conjuntivo geralmente é um frouxo. Depois, o que predomina? Músculo, muito músculo. Tanto músculo que chega a ter 3 camadas dentro dessa camada de tecido muscular. Lembra? Serve para contrair e levar os espermatozoides. E na volta de tudo, o conjuntivo de novo. E aí, neste caso, a gente chama de camada adventícia, porque não tem uma serose envolvendo, então é adventícia. Não tem um mesotélio envolvendo. Se tem mesotélio, a gente chama de serose. Se não tem mesotélio, a gente chama de adventícia. Esse ducto deferente, vocês estão vendo, gente? É tudo contínuo. Saiu dos túbulos seminíferos, foi para o túbulo reto, a rede testicular, epidídimo, mas é tudo contínuo, não tem interrupções, né? Desse deferente, do ducto deferente, vai para onde? Um segmento dele é chamado de ducto ejaculatório, tá? Esse ducto ejaculatório tem um epitélio colunar simples, aqui a gente já não vê mais os estereocílios, tem um conjuntivo ali embaixo, já não tem músculo liso. E esse ducto ejaculatório, ele está passando nesta região aqui, que é a próstata. E do ducto ejaculatório vai para onde? Para o grande canal que é a uretra. A uretra, então, nós já vimos lá no urinário, ela é tão grande no macho, né? Nos indivíduos machos, que chega a ser dividida em regiões. Ela vai atravessar uma glândula, que é a próstata, e atravessa o órgão copulador, que é o pênis. E o seu epitélio está variando, desde epitélio de transição a pseudoestratificado, colunar, a estratificado pavimentoso. Nós vimos isso lá no urinário. Lembra, gente? Qualquer região do nosso corpo que vai entrar em contato com o meio externo, ele precisa de um epitélio de proteção, que é estratificado pavimentoso. Então, o epitélio da uretra está variando conforme a altura dessa uretra, né? Em que posição da uretra está. Lá na uretra membranosa, que é aquela que vai passar pelos corpos cavernosos, ali tem o quê? Um músculo estriado esquelético. Este sim recebe comando.
Então, vamos ver aqui, ó, juntando para o sistema urinário. A bexiga, aí daqui vai vir a próstata, a uretra já está passando aqui, ó, lembra da bexiga em diante, o que nós temos é a uretra. Aqui, então, ele está recebendo os espermatozoides e agora neste ambiente aqui, mesmo canal de passagem da urina e dos espermatozoides. Então, aqui tem a uretra prostática, porque passa dentro da próstata. Uretra membranosa e uretra cavernosa, que passa dentro de onde tem os corpos cavernosos. Então, como nós já temos tratado desses ductos que a gente falou, eles são importantes para quê? Levar à maturação dos espermatozoides. Como que leva à maturação? Fazendo trocas. O espermatozoide já está livre, é uma célula livre, né? Não é mais uma célula formando tecido, é uma célula livre. E neste ambiente que ele está, ele é modificado. Para ele ser modificado, o meio que ele está tem que ser modificado. Então, como modificar esse meio? Através de trocas com as células epiteliais. Então, essas células epiteliais têm estereocílios e microvilosidades. E esse espermatozoide, nesse processo de mudança, enquanto está acontecendo e depois que ele já está maturado, ele tem que ser encaminhado, ele tem que ser conduzido. Quando a gente fala em movimento, a gente pode estar se referindo a cílios de células epiteliais, células mioides, que são células, ora pode ser epitelial com capacidade de contração, ora pode ser fibroblasto com capacidade de contração, e o que tem o maior peso, a maior força, tecido muscular, músculo liso. Então, saímos dos ductos e chega ao órgão copulador, que é o pênis. Então, dentro do pênis passa a uretra. E essa uretra, então, conduz a urina, mas também conduz espermatozoides. Então, dentro dele tem ducto. Mas não é só para a passagem de urina, passagem de espermatozoide. O pênis é importante porque é ele que vai conseguir entrar no trato reprodutor feminino, pensando em Homo sapiens. Então vamos ver como é a histologia desse pênis. Ele é formado então pela uretra, como nós vimos, e por três corpos cavernosos. Vamos procurar isso aqui no desenho, ó. 1, 2, 3 corpos cavernosos. 3 corpos, que eles são redondos, né? E tem um tecido especial ali, que é o tecido erétil. Esse tecido nós estamos vendo aqui. Nós ainda não vimos em outros sistemas. Bom, esses corpos, então, na extremidade, né, na parte mais distante dele, ele vai se dilatar. E aí forma a glande do pênis, tá? É a dilatação de um corpo esponjoso. Esses corpos, o que tem nestes corpos que dá essa função, né, de tecido erétil? Tem tecido conjuntivo? Tem. Geralmente tem, né, gente? Tecido conjuntivo tá por tudo. Então, tem esse tecido conjuntivo formando uma túnica, como a gente já viu o nome, túnica albugínea. Dentro dele, mais tecido conjuntivo e células musculares. E isso aqui, ó, gente, espaços vasculares. O que seriam esses espaços vasculares ou seios, tá? O tipo de tecido vai variar, né? Uns têm mais músculo, mais tecido adiposo. Conforme o animal, isso aí vai variar, tá, gente? Mas vamos olhar aqui, ó, o mecanismo de ereção e aí a gente entende um pouco mais dessa histologia. Então, é um órgão altamente vascularizado. Vocês estão vendo aqui, altamente vascularizado. Acontece que nesses corpos existem espaços vasculares ou seios. E na ereção, o que acontece? Esses espaços são ocupados pelo sangue.
E aí torna aquele tecido entumecido, que é o que vai dar a ereção do pênis. Mas o que a gente viu até agora? A produção do espermatozoide, a ereção do pênis, mas para esse sistema ser eficiente, também precisam das glândulas. Quem são essas glândulas? A gente falou muito de uma das glândulas, que é a próstata. Falamos muito dessa glândula, né? E vocês já devem ter ouvido falar bastante dessa glândula também, né? Quando é ejaculado o esperma, ali dentro tem os espermatozoides e o sêmen, que é o que, gente? Uma secreção que contém várias substâncias, tá? Que estão descritas aqui. Até uma dessas substâncias é o que se faz exame para ver se tem câncer de próstata, que é o PSA. Ver a quantidade dessa substância para ver se a próstata então aumentou de tamanho e está produzindo mais substância. Se ela está maior, ela está produzindo mais. Isso é um indicativo para que a pessoa possa ter câncer, né? É formada então, é uma glândula, mas ela é formada por várias glândulas túbulo-alveolares, mais ou menos 40 glândulas. E o produto dela sai na uretra. Quando vai sair o espermatozoide está vindo, vai passar dentro da próstata e ali se encontra com o líquido da próstata, com essa secreção, e aí sim vai formar o esperma. Por volta dela tem um tecido conjuntivo, tem células musculares e vai então produzir esse líquido muito importante para o espermatozoide seguir o caminho dele e ser capacitado para a sua função, né? Então aqui a gente está vendo a uretra passando por dentro da próstata. Vamos ver aqui no esquema também, ó. O espermatozoide foi produzido aqui no testículo, segue todo aquele caminho que nós já vimos. Aí ele vai passar aqui dentro, ó. Aqui tá a próstata. Então tá vendo, ó? Vai receber a urina quando for momento de urinar. Quando for momento de cópula, vai passar o que? Os espermatozoides mais os líquidos de todas essas glândulas que a gente está vendo. A primeira dela, então, a próstata. Tem outras glândulas que são as vesículas seminais. As vesículas seminais produzem a maior parte do sêmen, tá vendo? Até 85%. Então, todo aquele volume que é ejaculado, a maior parte dele é de secreção de glândula. Não é de espermatozoide, é de secreção de glândula. Que no caso das vesículas seminais, como é essa secreção? Ó, um líquido alcalino, contém frutose, e essa frutose é muito importante para quê? Servir como fonte de energia. Sim, esse espermatozoide é uma célula viva, que não está ligado mais a nenhum tecido, que não está sendo vascularizado, mas precisa receber nutriente para se manter ativo, né? Então, o líquido onde ele está tem esse nutriente. Contém também fibrinogênio, vitamina C, prostaglandina. As vesículas são formadas por mucosa, camada muscular e camada adventícia. A mucosa, epitélio mais conjuntiva embaixo. Muscular, é importante. Se é uma glândula que produz secreção, e bastante secreção, e essa secreção tem que sair num determinado momento, que é o momento da ejaculação, precisa de um músculo forçando para que saia. Então, tem bastante músculo. E, por fim, rodeando tudo, uma camada de tecido conjuntivo. Então, vendo aqui o músculo, ó, músculo liso, formando as vesículas seminais. Aqui, então, estão as vesículas. Tá vendo que o seu produto sai junto aqui, ó? Aqui estão vindo espermatozoides aqui na hora da ejaculação, tá, gente? Vem os espermatozoides daqui, bem concentrados, aí se junta a secreção da vesícula seminal, se junta a secreção da próstata e aí sim sai o ejaculado. E por último, as glândulas bulburetrais. Essa secreção, ela sai antes da ejaculação, estão vendo aqui, ó? Antes da ejaculação. Para que se produz uma secreção que sai antes da ejaculação? Para isso mesmo. Limpa
a uretra, afinal de contas, lembra que na uretra também passa urina? Então, limpa essa uretra e lubrifica a vagina. Então, é um líquido que chega na vagina antes dos espermatozoides. Para quê? Para lubrificar, para quando o pênis entrar não criar tanto atrito e a fêmea rejeitar. Então, ele lubrifica a vagina e aí depois o pênis penetra completamente e libera a sua secreção. São glândulas tubulo-alveolares, tem conjuntivo, tem célula muscular, mesma lógica que a gente está vendo para esse tipo de glândula, né? Onde sua secreção sai num determinado momento. Então, para sair nesse determinado momento em grande quantidade, tem que ter músculo. Então, continuamos essa aula na próxima e as dúvidas na aula síncrona.